Olá, nós somos estudantes da Universidade Federal do Acre e hoje vamos discorrer sobre a tragédia dos comuns, ministrada pelo professor Dr. Rubiclés Gomes da Silva, no curso de Economia, na disciplina de Microeconomia 3. A tragédia dos comuns, também denominada tragédia dos bens comuns, é uma situação em que os indivíduos agindo de forma independente e racional seguem seus próprios interesses se comportando em contrariedade aos custos e benefícios de uma comunidade. A teoria é considerada um tipo de externalidade, falha de mercado, esta sendo classificada em externalidade negativa, tanto em consumo quanto em produção. Para que se tenha maior entendimento desta teoria, relembra-se o conceito de bens, estes presentes numa comunidade. Bens com consumo excludente são aqueles segundo os quais uma pessoa pode ser impedida de consumir. Bens de consumo rival, a utilização desses bens por um indivíduo impede que outros o utilizem. Tipos de bens em uma economia. Bens privados, propriedade de exclusão e rivalidade. Pode-se controlar o uso do bem, tendo como exemplo as casas, um sorvete, roupas e etc. Bens públicos, propriedade de não exclusão e não rivalidade. Não se pode controlar o uso de tal bem. Temos como exemplo a defesa nacional. Tipos de recursos em uma economia. Recursos comuns. Bens que não são excludentes, mas rivais. Ou seja, não se pode controlar o uso do bem, mas o uso deste impede o uso por outrem. Temos peixes no mar, o ar sem poluição e etc. O monopólio natural são bens que são excludentes e não rivais, ou seja, pode-se controlar o uso do bem, mas o uso deste não impede o uso por outrem. TV a cabo, Wi-Fi, vigilância noturna em bairro são alguns dos exemplos de um monopólio natural. A tragédia dos comuns no cotidiano. Observa-se a tragédia quando há esgotamento de algum recurso comum presente numa sociedade. A exemplo, utilizaremos a questão dos pescadores, que podem ser tanto consumidores quanto produtores e suas ações demandam impacto, como citado, sobre a sociedade. Lembrando que um pescador, como produtor, utiliza da pesca para seu sustento financeiro e consumidor para associar suas necessidades. Em ambos os casos, o pescador utiliza de aplicação de próprio capital para a atividade e os aloca de forma racional e independente. Qual é a relação entre o esgotamento dos cardumes de peixes oceânicos de grande consumo, o efeito estufa e a conta do restaurante, costumeiramente alta, de uma mesa grande? Parece situações sem qualquer relação uma com a outra, mas nos três casos, a impossibilidade de controlar os excessos dos outros participantes faz com que, individualmente, seja racional ser esbanjador ou abusivo. Embora, como um todo, o grupo saia perdendo. Teoria dos jogos. Essa interação, citada no slide anterior, entre os agentes, no caso os pescadores, é empregada no termo da teoria dos jogos, tendo como objetivo a análise e estudo de problemas nos quais existem decisões a serem tomadas. No modelo tradicional de concorrência perfeita, uma firma deve apresentar comportamento estratégico, isto é, quando o agente é capaz de ofertar várias variáveis relevantes para a sua decisão e que essas variáveis também podem ser afetadas pelas decisões de outros agentes,
é de suma importância na teoria da tragédia. Uma série de decisões na economia podem ser analisadas ou modeladas como um verdadeiro jogo. Vale ressaltar que muitos desses modelos possuem regras estabelecidas no sistema jurídico, contratos, regulação pública e etc. A representação de um jogo. Para maior entendimento de uma externalidade negativa, como a tragédia dos comuns, é necessário identificar os seguintes elementos: os jogadores e os agentes econômicos. No exemplo citado, os pescadores. O conjunto de ações disponíveis para cada jogador. As informações disponíveis que são relevantes aos resultados dos jogos. Os possíveis resultados do jogo. Esse conjunto de resultados possíveis, último citado acima, é chamado de payoff. Um dos conceitos mais utilizados na teoria dos jogos é o equilíbrio de Nash. E para entendê-lo, utilizaremos o exemplo dos pescadores. O equilíbrio de Nash. Nesse jogo, dois pescadores são suspeitos de cometerem conjuntamente um crime ambiental. Vamos chamá-los de Pescador 1 e Pescador 2. A justiça dispõe de provas que os condenam por um crime ambiental menor, por portar ilegalmente equipamentos de pesca proibidos por lei, com pena de 2 anos para cada. Mas há também suspeita de que eles cometeram um crime muito maior, com pena de 10 anos de reclusão. O tempo que os pescadores ficarão presos influenciará diretamente na segurança alimentar e socioeconômica de suas respectivas famílias. Organiza-se os resultados possíveis em uma representação chamada matriz de payoffs. A matriz de payoffs. Os agentes A, pescador 1, agente B, pescador 2, suas respectivas ações, ação 1, ação 2. No caso, a ação 1 seria delatar um amigo e ficar recluso por menos tempo. A ação 2, não delatar o amigo e ficar recluso por mais tempo. A tragédia dos comuns, pelo ponto de vista teórico e sociológico. Nos Estados Unidos, século XVIII, os colonizadores e seus aliados matavam búfalos de forma desenfreada, a fim de provocar a fome na população indígena, já habitantes da região, para exercer um domínio sobre os mesmos e suas terras. Graficamente, a gente pode mostrar nesse gráfico o número de cabeças de gado ou de búfalos crescendo, a população cresce, discorrendo o tempo com a matança dos animais, os ganhos líquidos, no caso, a população de búfalos chega quase zero. A região do Sahel é palco de desmatamentos devido à falta de conscientização da população, considerada uma das regiões com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, isto fruto das investidas europeias na região. Pensa-se que a agricultura no Sahel está condenada ao fracasso, mas ao contrário é uma região muito rica em biodiversidade, que se explorada de forma consciente poderia exaurir milhões da fome, problemática em diversas regiões do continente africano. Na região do Sahel, na imagem mostrada, uma zona equatorial, muito verde, soluções para a tragédia dos comuns, comando e controle das partes, explorar as normas culturais da região
tornar um recurso comum, não excludente e rival, em excludente. Comando e controle das partes. Regras e regulamentações são criadas para limitar ou evitar a tragédia. Contudo, durante certo tempo, essas barreiras tornam-se ineficientes. Exemplo: a ideia de limitar os dias e números de barcos dos pescadores para que possam realizar suas atividades traz, em consequência, pescadores mais tecnológicos com barcos maiores e artefatos de pesca mais eficientes, não restringindo de fato o consumo excessivo e tornando as limitações mais complexas, ou seja, ter de chegar ao ponto de limitar certa tecnologia, assim por diante. Explorar as normas culturais da região. Eleanor Ostrom desenvolveu tal solução quando revisitou o artigo apresentado pelo autor da teoria da tragédia. A ganhadora do Prêmio Nobel em Economia afirma que, sob certas condições, os comportamentos humanos podem evoluir. Para as pessoas que pescam ou desmatam em excesso, as mesmas sejam socialmente punidas. E para aquelas que preservam um recurso em comum, recebem um devido reconhecimento. Contudo, a autora declara que processos qualificados para o manejo de recursos em comum podem ser desenvolvidos, em especial quando o grupo de pessoas envolvido é pequeno e estável, levando certo tempo. Na imagem, a ganhadora do Prêmio Nobel em 2009, Eleanor Ostrom. Tornaram o recurso comum em excludente. Criar direitos para os recursos comuns, fazendo com que se comportem como os bens privados. Tal solução tem sido amplamente utilizada por diversos estados a fim de resolver a tragédia. No Brasil, foi criado um procedimento pelo governo que cadastra os pescadores profissionais a fim de garantir segurança e incentivos para os trabalhadores. Tal incentivo é essencial, pois o pescador, no caso, se atenta a preservar o recurso em comum e evita o desperdício de aplicação de capital. A aplicação de capital e função Cobb-Douglas. A tragédia dos comuns implica no esgotamento de um recurso em comum. Se estudarmos a função de produção Cobb-Douglas nesse processo, pode-se considerar ser uma solução para a tragédia, pois aloca-se de melhor forma os insumos de produção. A função Cobb-Douglas é descrita como variável dependente é igual a produtividade marginal vezes variável independente elevado a beta vezes variável 2 independente elevado a alfa. Conclusão: pode-se contornar a tragédia dos comuns e criar soluções satisfatórias sob certas circunstâncias, pois a criação de direitos de propriedade requer certo estudo. No caso dos peixes, alguns migram longas distâncias, o que envolve muitos territórios, exigindo acordo entre diversos países, o que leva a certas burocracias difíceis. Revisitando o teorema do quase, quantas mais partes necessárias para realizar um acordo, maiores são os países, o que leva a certas burocracias difíceis. Revisitando o teorema do quase, quantas mais partes necessárias para realizar um acordo, maiores são os custos de transação e menores são as chances de alcance de acordo. Logo, faz passagem de algumas questões para que se possa fixar e embasar a teoria da tragédia dos comuns. Exercícios propostos. No campo das finanças públicas, uma das teorias mais conhecidas é a da tragédia dos comuns. Trata-se de teoria sobre o comportamento social, exposta no célebre artigo The Tragedy of the Commons, de Garrett Hardin, em 1968.
Em linhas gerais, a teoria sustenta que o uso descoordenado de recursos de propriedade de todos tende a levá-los ao exaurimento. O excertocimo é um exemplo de falha na função econômica do Estado, conhecida como A. Alocativo, pois, sendo as demais conhecidas como distributiva e estabilizadora. 2. O fenômeno econômico conhecido como tragédia dos comuns é um caso de externalidade associado à utilização excessiva de um recurso de produção, o qual pertence a toda a sociedade e não a uma pessoa em particular. Como nós vimos nos slides que discorreram, essa questão está correta. 3. Analise as afirmativas a seguir sobre externalidades. O problema da externalidade surge porque, quando as firmas ou indivíduos realizam suas ações, levam em consideração os benefícios e custos sociais, e não somente os benefícios e custos privados. O problema da externalidade não surge porque eles levam em consideração os benefícios e custos. Logo, a alternativa está errada. 2. Um caso de externalidade relacionado com o uso indiscriminado e exagerado, além do nível ótimo de um determinado recurso que pertence à sociedade como um todo e a nenhum indivíduo em particular, é conhecido como tragédia dos comuns. Essa afirmativa está correta. 3. Quando os indivíduos de uma sociedade não sentem os benefícios totais de suas ações, eles não se engajam nessas atividades tanto quanto seria desejado, surgindo então